Olá, nós estamos de volta com mais um culto online, uma mensagem da parte de Deus para a tua vida. E desde agora eu, pastor Ítalo Corsini, quero te dar as boas-vindas e cumprimentar você com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bem? Eu sei que você pode estar ocupado neste momento, mas eu vou pedir a tua atenção, porque este é o momento em que Deus fala aos nossos corações. E hoje eu estava refletindo, pedindo a Deus numa palavra que pudesse compartilhar com você. E o Espírito Santo me levou a ler um texto que está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31 até o 34. E eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Veja só o que está dizendo. Marcos 8, 31 até o versículo 34. Diz assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Aqui Jesus está ensinando os seus discípulos algo muito especial. Jesus está falando do que iria acontecer nos próximos dias, né? Jesus estava falando com os discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Aqui Jesus vai começar a falar para os discípulos que ele vai ter que ser perseguido, ele vai ter que sofrer, ele vai ter que passar por momentos terríveis, por dificuldades, né? E que os líderes religiosos da época, eles vão persegui-lo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, irão persegui-lo e ele será morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. E no versículo seguinte diz, ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. A gente não entende muito bem como é que foi essa repreensão, mas com certeza, quando Jesus começou a conversar, a ensinar os discípulos sobre o sofrimento, sobre a perseguição, sobre as dificuldades que ele, Cristo, haveria de passar, mesmo sendo Deus, ele haveria de passar por esses sofrimentos. Ele está dizendo aqui que neste momento Pedro o repreendeu. Como que aconteceu essa repreensão? Acredito eu que Pedro começou a tentar convencê-lo que não seria necessário passar por isso, né? Eu acredito que Pedro disse a Jesus, olha, Senhor, não é preciso você sofrer desta maneira, não é preciso você ser perseguido desta maneira. E repreendeu a Jesus por estar falando de que ele, mesmo sendo Deus, o Filho de Deus, passaria por dificuldades, passaria por sofrimentos, passaria por apertos, por perseguições. Voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Veja que frase interessante essa, né? A gente só lembra da primeira parte desta frase, né? A gente até brinca, para trás de mim, Satanás, né? Quando vem alguma tentação, alguma palavra que não edifica, alguém tentando nos convencer do contrário daquilo que está alicerçado a nossa fé, e nós costumamos dizer, para trás de mim, Satanás. Mas tem uma segunda frase, a continuação que Jesus está falando para Pedro. Ele diz assim, olha, você não pensa nas coisas de Deus, como se dizendo, você só pensa
no lado humano. Você só pensa nas coisas deste mundo, você só pensa nas coisas da humanidade, mas os teus olhos estão fechados para as coisas espirituais. E Jesus não para por aí, porque ele continua dizendo, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me acompanhar, ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero parar um pouquinho com você agora e refletir um pouquinho nesta palavra que Jesus falou. Se você quiser me acompanhar, você negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E eu quero falar justamente sobre este siga-me. Você se considera alguém que segue verdadeiramente a Jesus? Por que, pastor, o senhor está perguntando isso? Porque hoje, no mundo atual, é muito interessante esta palavra seguir. Por conta de quê? Por conta das redes sociais, não é? Você com certeza tem acesso às redes sociais, senão você não estaria me assistindo neste momento. Mas você tem acesso ao Instagram, ao Facebook, às redes sociais de uma maneira geral, ao YouTube. E quando você simpatiza com alguém, você começa a seguir este alguém nas redes sociais, não é verdade? Você clica lá, aquele botãozinho que está escrito seguir, e você começa a seguir aquela pessoa, não é? Então hoje tem muitos homens, muitas mulheres, por uma verdadeira multidão de pessoas. Tem pessoas que são seguidas por milhares de pessoas, né? Tem gente que tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores, até bem mais do que isso, não é? Eu ainda não cheguei lá, mas com certeza você segue alguém que tem milhares de seguidores. Será que quando Jesus falou para os discípulos, segue-me, ele estaria falando no sentido que nós estamos hoje seguindo pessoas nas redes sociais? Será que foi isso que Jesus queria dizer? Vamos supor, vamos soltar um pouco a imaginação, né? Nós estamos com liberdade aqui e eu gostaria que você liberasse agora a tua imaginação. Vamos supor que Jesus fizesse, nos dias atuais, um perfil no Instagram ou no Facebook e colocasse ali, nesse perfil, os seus ensinamentos, as suas pregações, as suas ministrações. O que você acha? Com certeza ele iria atrair milhões de seguidores. Milhões de pessoas seguindo o perfil de Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, tem muitas pessoas que estão perguntando agora, mas pastor, por que o senhor está entrando nesse assunto? Porque tem muitas pessoas que pensam, imaginam, que seguir a Jesus é somente dar um clique ali e seguir as suas mensagens, ou seja, ler, acompanhar, ver, não é? Ir aos templos, com toda a sua religiosidade, seguir os seus costumes,
e pensam que verdadeiramente desta maneira estão seguindo a Jesus. Mas eu quero te dizer que a atitude de seguir a Jesus não é tão simples assim. A atitude de ser um seguidor de Cristo, ela é muito mais séria e desafiadora do que muitas pessoas estão imaginando. Porque há um momento em que ir na igreja, seguir as redes sociais de algumas pessoas famosas que pregam a palavra de Deus, está na moda, né? Está na moda eu seguir pastor fulano de tal, pastor ciclano, cantora, cantor, né? Tá na moda eu seguir esses coaches cristãos, né? E eu não tenho nada, absolutamente nada contra isso. Você tem que seguir mesmo. Você tem que ouvir a palavra de Deus, trazer conforto para a tua alma, não é? E hoje as redes sociais, elas são usadas justamente para isso. Mas a definição da frase seguir a Jesus vai muito mais além do que um clique num perfil de uma rede social. Vai muito mais além do simples fato de você passar rapidinho numa mensagem escrita, ler e falar, legal, vou curtir. Seguir a Jesus vai muito mais além do que curtir uma mensagem. Seguir a Jesus vai muito mais além do que você compartilhar uma mensagem nas suas redes sociais. Seguir a Jesus vai muito mais além do que o simples ato de você frequentar uma igreja. Não é assim. Seguir a Jesus é uma atitude que traz desafios diários para mim e para você. E veja que neste texto que nós acabamos de ler, é muito interessante porque Jesus está falando aos seus discípulos e trazendo alguns ensinamentos, dizendo assim, olha, eu mesmo sendo filho de Deus, eu vou ter que passar por perseguições. Eu vou ser perseguidos por aqueles que dizem-se religiosos. Eu vou ser perseguidos pelos chefes das sinagogas, pelos líderes religiosos da época, pelos mestres da lei. Eu vou sofrer, eu vou passar por momentos de dores. E eu vou, inclusive, passar pela morte. Veja que esta mensagem era um impacto para a vida dos discípulos da época. Por quê? Porque os judeus acreditavam que quando o Filho de Deus, ou o próprio Deus, viria, o Messias, viesse até a terra, ele viria com os seus exércitos para tomar o poder de Roma, para destruir os impérios romanos e os impérios humanos, e estabeleceria o seu reino entre o povo. Esta era a ideia. Então, para os discípulos era muito complicado ver o Filho do Homem dizendo, eu vou ser perseguido, eu vou passar por sofrimentos, eu vou passar por dores, eu vou chegar até ser morto. E nesse momento Pedro interrompe tudo aquilo, né? Pedro, com aquele seu jeito sanguíneo, né? Com aquela sua atitude muitas vezes precipitada, né? Ele fala aquilo que vem à mente, ele se levanta e repreende a Jesus e fala, não, Senhor, tu não precisas passar por tudo isso. Tu és o Filho de Deus, tu és o próprio Deus. Porque Jesus, alguns momentos antes, estava conversando com os discípulos
e perguntando: o que os homens estão dizendo que eu sou? Uns disseram: estão dizendo que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E Pedro vem com a revelação, dizendo para Jesus: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia Pedro dizendo: Pedro, essa revelação você não recebeu de maneira natural de homem nenhum, essa revelação veio direto do Pai para você. Então Pedro sabia e tinha consciência de que o poder estava em Jesus, que a glória estava sobre ele, a unção do Espírito estava sobre a vida dele, como alguém cheio do Espírito Santo, como alguém que é filho de Deus, vai se permitir ser perseguido, vai se permitir passar por dificuldades, vai se permitir passar por momentos de dores e até chegar a ser morto. E Pedro repreende a Jesus neste momento, e Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: para trás de mim, Satanás, porque o teu pensamento não está nas coisas de Deus, está nas coisas dos homens. Você não está enxergando espiritualmente, você só está vendo aquilo que acontece ao teu redor. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando para você? Que mesmo sendo cristão, seguidor de Jesus, no sentido literal da palavra, você ainda vai passar por momentos de dificuldades, de dores, de sofrimento, de perseguição, e até chegar a ser morto. Jesus não escondeu isso nada de ninguém. E ele continuou dizendo: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não falou isso: siga-me, aperta um botãozinho e você vai me seguir, você vai seguir o meu perfil social, você vai seguir as minhas redes sociais, você vai apenas curtir as minhas mensagens. Essa mensagem é boa de Jesus, eu gostei, essa mensagem tá jóia, vou curtir. Seguir a Cristo vai muito mais além que isso. E ele está dizendo aqui: aquele que quer me seguir, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. O que Jesus estava querendo dizer com negue-se a si mesmo? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vim aqui para esta terra com um propósito de fazer a vontade do meu Pai. Oh, aleluia! Eu vim aqui para esta terra com uma missão da parte do Pai. E esta missão inclui dor, sofrimento, perseguição e morte. É isso que Jesus estava dizendo. Ele está dizendo assim: olha, eu vim aqui não foi para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Tanto é que quando ele estava no monte orando, momentos antes de ser preso, em angústia, ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando Jesus está dizendo para os discípulos: olha, se você quer realmente ser um seguidor meu, se você realmente quer me seguir, em primeiro lugar, você tem que negar-se a si mesmo. E a atitude de negar-se a si mesmo é uma atitude que nós temos que tomar diariamente. Negar muitas vezes a nossa própria vontade
para priorizar a vontade de Deus. Negar diariamente os desejos da nossa carne para fazer a vontade do Espírito. É quando a nossa carne diz, olha, você hoje não vai orar, hoje você não vai meditar na palavra. É quando a carne te diz assim, olha, hoje você não vai cultuar a Deus, porque tem muita dificuldade hoje para você cultuar a Deus, então não vá, você está cansado. É nesse momento que nós somos desafiados a seguir verdadeiramente a Jesus, porque aquele que segue a Jesus, ele nega-se a si mesmo, ele nega a vontade da carne, os seus desejos pessoais e coloca como prioridade a vontade de Deus para a sua vida. Então você nega-se a si mesmo e diz, não, eu estou cansado, eu estou com medo, eu estou preocupado, eu estou ansioso, mas mesmo assim eu vou fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? É essa que você tem que dar prioridade. E muitas vezes negar-se a si mesmo. Então ele está dizendo assim, me seguir é um desafio, porque você tem que começar a negar os teus próprios desejos, a tua própria vontade e fazer a minha vontade. Porque mesmo eu sendo filho de Deus, o Messias prometido, eu vou deixar a minha própria vontade para fazer a vontade do Pai. E meu querido, seguir a Jesus não é fácil. Quantas coisas você tem que renunciar? Então, quantas coisas você tem que deixar? Hoje as pessoas querem seguir a Jesus sem renúncia. Há pessoas que querem serem seguidores de Jesus somente para curtir as suas mensagens, mas não trazê-las para a sua própria vida. Querem ser ouvintes, mas não praticantes. Seguir a Jesus verdadeiramente não é seguir o seu perfil social, é achar legal, é estar na moda. Não. Seguir a Jesus é fazer a vontade de Deus. É cumprir a missão pela qual você foi chamado para cumprir. Você veja agora que parece que, falando desta maneira, o número de seguidores começa a ser reduzido, selecionado, não é? Agora não tem mais aqueles milhões e milhões. Porque não é fácil eu deixar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Não é fácil eu ir contra os meus desejos para desejar a vontade de Deus para a minha vida. Não é fácil eu estar aqui diante de você. Porque para que eu possa estar ministrando esta palavra para você, eu tive que renunciar a algumas coisas. Eu estou tendo que renunciar ao meu tempo, eu estou tendo que renunciar ao lazer, eu estou tendo que renunciar um tempo com a minha família, eu estou renunciando um tempo de trabalho. Mas seguir a Jesus é renunciar a algumas coisas. É renunciar. Eu quero seguir a Jesus, mas eu não tenho tempo de ir para a igreja. Eu quero servir a Jesus, eu quero seguir a Ele. Eu sou seguidor de Jesus, mas eu não tenho tempo para orar, pastor. Eu não tenho tempo para meditar na palavra. Eu não tenho tempo para evangelizar. Eu não tenho tempo para falar de Jesus para ninguém. E aí a gente entra na segunda frase que Jesus falou. A primeira é negue-se a si mesmo e depois ele toma a sua cruz. A cruz, meu querido, a cruz, ela é um sinal de vergonha. Só carregava a cruz um criminoso que era para passar vergonha em público. Por
carregar aquela cruz. A cruz era o símbolo da vergonha. Jesus teve que carregar a sua cruz no meio de uma multidão, lá na Via Dolorosa, para ser pregado e levantado, crucificado dentre os homens e diante dos homens. Ele teve que passar pela vergonha de colocarem uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele passou a vergonha de ser açoitado como um criminoso, e ele não era criminoso, era inocente, o mais inocente de todos. Mas ele passou por esta vergonha, passou por esta humilhação de ser chamado Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Passou pela humilhação de ouvir comentários: tu não és o Rei dos Judeus, tu não se diz filho de Deus, salva-te a ti mesmo agora. Mas Jesus, como ovelha muda, ao caminho do matadouro, permaneceu calado, porque lhe era necessário passar por aquilo, por mim e por você. E aqui vai um ensinamento. Jesus está dizendo: você quer ser meu seguidor? Não só de curtir as minhas mensagens, mas ser um seguidor verdadeiro. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. Suporta a perseguição, suporta a humilhação, suporta a vergonha que muitas vezes você tem passado. O povo de Deus nos dias atuais tem sido envergonhado pelos poderes da República, tem sido humilhado, impedidos de se reunir, mesmo com um número mínimo de pessoas. Quanta humilhação. Às vezes você no trabalho, ali é o crente, ó, é crente, crente não pode isso, crente não pode aquilo. Humilhação, vergonha. Mas é assim que você se torna um seguidor de Jesus. Meu querido, se não tem renúncia e se não tem cruz, você não pode ser um seguidor de Jesus. Para ser seguidor, tem que ter renúncia, sim, e tem que ter cruz no teu caminho. Foi esse ensinamento que Jesus quis passar. Meu tempo já está terminando e eu vou parar por aqui. Mas eu quero te deixar esta palavra. Tenha o desafio de seguir a Jesus de verdade, negando-se a si mesmo e carregando a sua cruz. E nós vemos que isso tem uma recompensa, porque Jesus falou assim: importa que eu seja morto, mas eu vou ressuscitar. Mas parece que os discípulos não prestaram muita atenção na última palavra da ressurreição, né? Eles só pensaram no sofrimento, na dor, na dificuldade, mas não pensaram na recompensa. Não pensaram na ressurreição. Jesus falou: eu vou passar por tudo isso, mas no final vai dar tudo certo, porque eu vou ressuscitar. Eu vou dizer para você, no final vai dar tudo certo, irmão. Vai dar tudo certo, irmão. No final vai dar tudo certo. E eu quero ler com você um versículo que está no livro de Marcos mesmo, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, diz assim: e Jesus respondendo disse: na verdade eu vos digo, que não há nenhum homem que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher,
ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas e irmãos e irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Vale a pena seguir a Jesus? Vale. Vale a pena segui-lo? Não só pelas redes sociais, não só curtindo, oh, Jesus tem uma palavra boa. Não. Seguindo verdadeiramente. Negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz. Segue a Jesus. Que Deus te abençoe. Eu, pastor Ítalo Corsini, me despeço com a graça e com a paz. Tá bem? Daqui um pouquinho eu volto para você que precisa de oração. Eu volto para orar pela tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.